Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a luta principal da próxima edição do UFC que acontece nesse sábado. Teremos o Renato Moicano, atleta brasileiro, enfrentando Benoit Saint-Denis. O UFC acontece lá na França, lá na casa do Benoit, então o Renato Moicano aí vai ter que enfrentar não só o seu adversário, como toda a torcida e toda a atmosfera ali, né? Então vamos aqui comparar alguns números para a gente começar a falar da luta. A gente tem o Benoit Saint-Denis tendo um tempo médio de luta menor do que o Moicano, né? O Benoit luta em média por 7 minutos e 12 segundos, enquanto o Moicano luta ali por 9 minutos e 25 segundos, mas são dois caras que lutam, tem uma média, né, baixa, ou seja, são dois caras que geralmente não deixam a luta ir até o final. Então tem tudo para essa luta não ir até o final e ser uma luta emocionante, né? Se a gente pega a altura dos dois, os dois, segundo dados oficiais, têm a mesma altura, só que o Benoit tem uma leve vantagem na envergadura. Outro detalhe que a gente pode até tratar como físico, não sei se dá para chamar desse jeito, mas enfim, o Benoit é um cara canhoto e o Moicano é um cara destro, né? Então a gente tem essa diferença aqui. E outra diferença, ainda nesse padrão de informação, de altura, envergadura, base, a gente tem a idade, né? A gente tem ali o Benoit sendo mais novo, ele nasceu em 1995, então ele tem 28 anos, ele não fez 29 porque ele faz aniversário dia 18 de dezembro. Já o Moicano é um pouco mais velho, um pouco mais experiente, ele é de 89 e ele faz aniversário no dia 21 de maio, então o Moicano aí já tem os seus 35 anos. Indo ali para as estatísticas da luta em si, na trocação a gente tem os dois com um excelente volume de golpes, né? Só que o Benoit ainda tem vantagem, ele tem 5,7 golpes em média, enquanto o Moicano tem 4,38. Mas, de novo, os dois têm uma média muito boa, muito alta. A precisão dos golpes do Benoit é maior, ele tem 54%, o Moicano 48%, então mesmo com mais volume, ainda assim o Benoit é mais preciso, porém, como eu falei no outro vídeo, né? O Benoit é muito bom ofensivamente, defensivamente nem tanto. O Moicano é melhor na parte defensiva da trocação, pelo menos segundo as estatísticas, tá? Porque muita gente pode falar, mas quantitativamente ele pode ser melhor, mas qualitativamente, se a gente for olhar ali na luta e analisar, papapá, tecnicamente, pode ser diferente. Sim, isso pode acontecer. Os números nas estatísticas dependem da sua interpretação. Mas, enfim, voltando, o Moicano recebe 3,68 golpes em média, enquanto o Benoit recebe 4,98. O Benoit recebe muito golpe, né? A defesa do Moicano ali na trocação é de 60%, é um número muito bom, e do Benoit é 42%, é um número bem ruim, né? Então o Benoit realmente ofensivamente ali é um fenômeno, né? Agora na parte defensiva ele peca bastante. Indo para a parte do grappling, a gente também tem um equilíbrio. Por quê? Porque a gente tem o Benoit aplicando muito mais quedas, ele tem 4,76 quedas em média, é muita coisa, e o Moicano tem 1,89. Porém, a precisão das quedas do Moicano é um pouco melhor, ele tem 45% de precisão e o Benoit 37%. Só que vale aquele disclaimer de sempre. Quando o cara tem muito mais quedas aplicadas, é normal que a precisão dele seja menor, né? Porque quanto mais vezes você tenta ali, às vezes você se desgasta e tal. Então é como se fosse o volume de golpe, né? É natural que às vezes um cara com muito volume de golpe não tenha precisão tão boa, porque são muitos golpes que o cara tenta. Então ele acaba errando bastante ali, porque também envolve cansaço, tudo isso. Então, às vezes acontece. É muito mais difícil você ter um percentual de êxito nas quedas quando você tem trocentas quedas, né? Só isso que eu tô querendo aqui dizer, eu sempre dou esse disclaimer, né? Na defesa das quedas, a gente tem um bom equilíbrio, né? Só que o Moicano ainda é melhor. Ele tem 72% de defesa de quedas, enquanto o Benoit 69%. E na média de finalizações, apesar do Moicano ser excelente nisso, ele tem 0,6, e enquanto o Benoit tenta mais, ele tem 1,5. Pegando as 5 lutas recentes dos dois, a gente tem os dois com 4 vitórias e 1 derrota. A diferença é que o Moicano perdeu, pegando a ordem dessas 5 lutas, a segunda mais antiga, que foi contra o Rafael dos Anjos, aquela luta que ele pegou em cima da hora, né? Fez uma guerra, foi uma boa luta, foi para decisão e tal. Então,
uma derrota, mas tem esse disclaimer aí. E a gente tem o Benoit Saint-Denis com uma derrota só na luta mais recente, que foi um nocaute contra o Dustin Poirier. Também é uma derrota, também perdeu, teve lá a questão dele tá bem ou não tá bem, mas também não interessa, né? Assim como não interessa se o Moicano pegou em cima da hora, também não interessa se o Benoit tomou ou não remédio, o que interessa é o cartel aqui. Perdeu, os dois perderam, né? Então, não importa o argumento de um lado ou do outro, vamos tratar todo mundo igual. Então, os dois têm 4 vitórias e uma derrota nas últimas 5 lutas. Falando, então, do estilo ali dos dois, o que acontece, né? Pelas estatísticas, dá para perceber que o que vai acontecer? O Benoit vai tentar colocar o jogo dele de pressão usando o volume de golpes, que estatisticamente a gente viu que ele faz muito isso, ou seja, vai bater bastante, é um cara com bastante precisão, vai soltar os golpes ali. Só que por outro lado a gente tem um moicano que se defende bem, segundo as estatísticas. Então a gente pode, né, e deve torcer aí para o moicano realmente conseguir se defender, passar dessa pressão. Passando dessa pressão ali, o que o Benoit deve fazer? Ele deve partir para as outras estatísticas dele ali, que é o quê? Tentar queda, né? Ele tem um alto índice de tentativas de queda. Então ele deve tentar também nessa pressão, além de bater na trocação, tentar derrubar. Só que aí a gente tem a outra estatística, que é o quê? O moicano defendendo 72% das quedas que ele sofre ali, das tentativas. Então ele defende bem queda. Então é mais uma coisa aí que o moicano vai ter que tentar usar sua parte defensiva. E aí a gente também tem uma outra estatística importante, que é a precisão das quedas do moicano. Quase que metade das quedas que ele tenta, ele consegue, apesar de não tentar muitas quedas. Então, quem sabe aí o moicano não consiga passar a defesa de quedas do Benoit, que é de 69%, e ali por cima, aí sim passar a controlar o Benoit. De novo, a média de finalizações do moicano não é tão alta assim, porém, quando é uma luta que ele depende disso, desse jogo, geralmente ele acaba indo para esse lado. Então, se a gente for pegar aqui nas estatísticas, no histórico, na verdade, do Benoit, ele tomou quedas, né? Ele tomou 2 quedas do Matt Frevola, o Frevola fez uma luta ali curta, né, com o Benoit, porque ele acabou sendo nocauteado, mas ele conseguiu ali 2 quedas, né, e acabou perdendo ali ainda no primeiro round. Mas enfim, tentou 2 e conseguiu as 2. Aí a gente tem, descendo um pouquinho mais, contra o Thiago Moisés, né, o Benoit tomou uma queda, só que o Benoit derrubou 5 vezes, então o Benoit foi muito bem nisso. Na luta contra o Ismael Bonfim, o Benoit não tomou queda e aplicou 2. Contra o Gabriel Miranda, ele aplicou uma queda e tomou uma. Contra o Nicolas Stoltz, o Benoit Saint-Denis aplicou 3 quedas e não tomou nenhuma. E lá na derrota para o Eliseu Zaleski, lá atrás, ele aplicou 2 quedas e não tomou nenhuma. Então, geralmente, o Benoit é um cara que consegue derrubar mais do que ser derrubado. E se a gente pega também volume de golpes, né, ele geralmente também aplica mais. Contra o Poirier, ele aplicou mais golpes, contra o Frevola também, apesar de ter sido rápido. Contra o Thiago Moisés, ele aplicou muito mais golpes. Contra o Ismael Bonfim, foi praticamente um empate, né, mas a luta acabou no primeiro round, então foi um golpe só de diferença, então aqui não dá nem para jogar muito. Contra o Gabriel Miranda, foi 42 golpes a 20, então foi muito mais. Contra o Nicolas Stoltz, mesma coisa, acabou rápido e só 3 golpes de diferença. E a única luta que ele realmente ficou muito atrás no volume de golpes foi quando ele perdeu para o Eliseu Zaleski lá atrás em 2021. Se a gente pega o Moicano tem muito mais lutas no UFC, né, do que o Benoit. O Moicano tem também muitas lutas onde ele consegue derrubar e uma outra que ele toma queda, né? Ele tomou queda ali, por exemplo, contra o Rafael dos Anjos, né? Ele tomou 5 quedas. Ele tomou uma queda do Drew Dober, mas ele conseguiu derrubar 3 vezes. Ele derrubou 2 vezes o Jalin Turner, derrubou ali 5 vezes o Jay Herbert, né? Derrubou também o Damir Hadzovic. Tem algumas lutas que ele não derruba e nem é derrubado, contra o José Aldo, contra o Shen Sung Jung, né? O zumbi coreano, contra o Rafael Fiziev, contra o Brad Riddle. Então tem algumas lutas aí, algumas que acabaram rápido e outras que não. Então também depende aí. E lá atrás, se a gente for voltar, mas aí é muito antigo já, contra a Zubaira Tukhugov, ele tomou 3 quedas e não aplicou queda, mas aí tem o Jeremy Stephens lá atrás que ele aplicou 2 quedas e não tomou queda. Então é um cara que tem muitas lutas, muito histórico e tem de tudo, na verdade, né? Ele tem muitas lutas com mais número de golpe, luta onde ele consegue derrubar, luta onde ele é derrubado e tem então de tudo aí. Das lutas mais recentes, né, foi o que eu falei, ele derrubou o Jalin Turner 2 vezes, derrubou o Drew Dober 3 vezes, e só o Rafael dos Anjos ali que destoou, né, que ele não derrubou e acabou tomando 5 quedas, mas, de novo, né, aquela luta que foi um pouco em cima da hora. Então, se a gente olha realmente o retrospecto e as estatísticas dos dois, a gente vai ter mais ou menos o que o próprio Parrumpa, o coach do Moicano, já tinha mapeado. A gente vai ter um início forte e de muita pressão do Benoit, que é o que ele faz, então vai ter volume de golpe, vai ter queda, vai ter amasso, vai ter aquela pressão, aquele vigor físico, e o Moicano, por outro lado, vai tentar fazer o que ele tem para fazer, que é
tentar se defender ali na trocação, capitalizar em algum erro e ali, se possível, até entrar com a queda para ele ficar por cima, porque os dois têm um bom jogo ali de grappling, né? Então, como é MMA, quem cair por cima vai ter vantagem. Então, essa vai ser a briga, essa vai ser a disputa. Enfim, vai ser uma boa luta, né? O Benoit é um cara aí que das últimas 5 lutas ele ganhou 4 bônus, né? Ele ganhou 2 bônus de luta da noite, 2 bônus de performance da noite. Então, é um cara que mesmo perdendo, como perdeu do Poirier, ganhou bônus de luta da noite. Então, é um cara emocionante que vai estar lutando em casa com a pressão da torcida. Já o Moicano, como eu falei, é um cara muito experiente, muitas lutas no UFC, um cara muito inteligente e que tem sim recursos para vencer o Benoit. Não vai ser uma luta fácil, eu já tinha dito isso, mas ele tem sim caminhos ali para tentar buscar a vitória. Vamos ver se ele vai conseguir. Mas enfim, é isso, né? Eu queria trazer esse retrospecto para a gente poder saber no detalhe de cada um, né? Idade, tudo, altura, estatística, vai dar para fazer, não vai dar para fazer, histórico, enfim, trouxe o máximo de informação aqui e eu quero saber qual é a sua opinião, né? Você acha que o Moicano realmente é azarão, como as bolsas colocam, ou não? Vocês acham que aqui, analisando tudo que eu falei, dá sim para o Moicano chegar ali e, mesmo na sua opinião, ser favorito para vencer a luta? Enfim, comenta o que você acha aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!